Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, esse momento para a gente mostrar o que realmente está acontecendo nas lavouras do Brasil e para isso a gente precisa da participação de vocês que estão acompanhando a gente. Mande a sua imagem, o seu vídeo, a sua foto, mande também a sua pergunta, a sua participação para ajudar a gente a ir criando esse grande quadro, esse grande retrato de como é que estão as lavouras e o desenvolvimento da safra brasileira, das mais diferentes culturas ao longo das regiões produtoras do Brasil. Para a gente começar a entender um pouquinho melhor como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja, dessa safra 24 e 25, vamos começar acompanhando algumas imagens que produtores enviaram para a gente ver como é que está esse desenvolvimento em algumas diferentes regiões do Brasil. Vamos começar com as imagens do Marcílio Fernandes, ele é lá de Darcinópolis, Tocantins, mandou essas imagens para a gente das lavouras de soja lá no estado tocantinense. Ele contou que as lavouras estão se desenvolvendo muito bem na região, as localidades estão registrando boas chuvas até este momento e a expectativa é de que a colheita comece no dia 10 de fevereiro, ali mais um mês de desenvolvimento para essas atividades começarem. Inclusive o Marcílio vai estar conosco hoje daqui a pouquinho para detalhar um pouquinho melhor esse desenvolvimento das áreas lá em Darcinópolis, no Tocantins. Outro que mandou imagens para a gente foi o Mário Teixeira Marinho Neto, ele é lá de Itambaracá, no Paraná, também mandou as imagens das lavouras paranaenses desenvolvendo, você vai ver aí na tela também. Já lá no Paraná a situação é um pouquinho diferente, o Mário destacando que são mais de 13 dias sem chuvas lá em Itambaracá, e isso já está impactando o enchimento de grãos dessas lavouras. Além desse tempo seco, as temperaturas muito quentes, por volta de 35 graus, também tem impactado esse desenvolvimento das áreas até este momento. Por outro lado, o Mário destaca que à noite está mais fresco, a temperatura está mais amena, isso ajuda a dar um certo alívio, ao contrário do que aconteceu no ano passado, mas de qualquer forma as lavouras sofrendo com essa falta de chuvas e as temperaturas elevadas. Você também pode participar desse quadro do Realidades da Safra mandando a sua imagem. Por isso você pode mandar o seu vídeo, a sua foto, a imagem da sua lavoura para o Instagram do Notícias Agrícolas, do @Notícias Agrícolas, também para o WhatsApp do Notícias Agrícolas. E aí a gente vai passando ao longo dos dias, ao longo da nossa programação, para você ir participando com a gente e mostrando o seu relato. Você muitas vezes se pergunta se as estimativas de safras do Brasil são verdadeiras, refletem a realidade que a gente está vendo no campo. Esse é o seu momento de participar e contribuir para a gente entender melhor o que a gente pode esperar das lavouras, da safra e da produção brasileira. Agora a gente vai começar o nosso quadro de entrevistas, onde a gente traz os produtores para trazer esses relatos para a gente entender melhor o desenvolvimento dessas áreas das diversas regiões no Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Tocantins, na região de Darcinópolis. O Marcílio Fernandes Marangoni, ele é engenheiro agrônomo lá na região. A gente acabou de ver as imagens que ele mandou, mostrando justamente como é que está esse desenvolvimento das lavouras lá na região. A gente está fazendo essa conexão com o Marcílio, que vai explicar para a gente um pouquinho mais detalhado como é que estão essas lavouras. Inclusive, da última vez que o Marcílio participou aqui com a gente, foi lá no mês de dezembro, ele destacou que as chuvas não eram positivas naquele momento, estava faltando chuvas para as lavouras de Darcinópolis e isso estava dificultando o desenvolvimento das áreas. A expectativa inclusive foi de um atraso no plantio que aconteceu em função dessa falta de chuvas. De lá para cá, essa situação mudou, as chuvas voltaram para a região, inclusive está chovendo bastante lá no Tocantins, a gente também vai acompanhar essas expectativas de precipitações futuras, mas o Marcílio vai contar detalhadamente para a gente por aqui. Enquanto o Marcílio já está aqui com a gente, então, enquanto o Marcílio não chega, o próximo convidado também não chega, a gente vai mostrar justamente essas expectativas de clima que eu estava comentando, porque ontem aqui no Notícias Agrícolas a gente conversou com a Desirê Brandt, que é meteorologista da Notus. Ela trouxe para a gente as expectativas de chuvas para os próximos dias aqui no Brasil. A gente vai até colocar aqui na imagem para você acompanhar o mapa que a equipe da Notus preparou para a gente, e aí esse mapa mostra o quê? O período de 7 a 11
de 7 de janeiro até 13 de janeiro, de hoje até o próximo dia 13, as expectativas de acumulados de chuva para as regiões brasileiras. Você vê aí no mapa da esquerda, as partes amarelas mostram chuvas acima de 100 milímetros acumulados nesse período de 7 a 13 de janeiro. As áreas em verde estão ali entre 50 e 100, enquanto as azuis entre 20 e 40. Então, por esse mapa e pela explicação que a Desirê trouxe para a gente consegue verificar precipitações bastante concentradas nessa região centro-norte do Brasil, especialmente ali em partes do norte de Minas Gerais, sul da Bahia, Espírito Santo, também partes de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Inclusive, a Desirê destacou que essas áreas podem ter dificuldades para as atividades de colheita para esse início de mês de janeiro. Aquelas áreas que já estão prevendo, já estão querendo começar a ser colhidas, devem ter um pouquinho de dificuldade com relação a essa chuva, tanto para o produtor entrar em campo e realizar suas atividades, como também para depois, a logística de escoamento dessa produção, entrega desses grãos nos armazéns, também a própria secagem desses grãos dentro dos armazéns. Por outro lado, quando a gente olha para a região mais centro-sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todas essas áreas sofrendo com falta de chuvas, chuvas abaixo da média, que inclusive a gente consegue comprovar lá no mapa da direita, que mostra a anomalia das chuvas. As partes em azul são chuvas acima da média, as partes em vermelho são chuvas abaixo da média, justamente mostrando essa concentração de chuvas no centro-norte e a falta de chuvas no centro-sul. Vamos então para as nossas entrevistas. A gente vai receber aqui primeiro o professor Rogério Coimbra. Ele é professor da Universidade Federal no Mato Grosso, lá em Sinop. Já está aqui conosco. Professor Rogério, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas e no Realidades da Safra. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão conosco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar das boas notícias da safra, principalmente de soja, mas também do milho e algodão, que é essa safra 2024-2025. Bom dia. Bom dia, professor. A gente estava até agora há pouco vendo o mapa das chuvas para os próximos dias, dia 7 a 13 de janeiro, especialmente aí no Mato Grosso tem uma condição de bastante chuva. Isso é positivo para esse restante de desenvolvimento ou já chega a preocupar para alguma atividade de campo, como a colheita, por exemplo? Olha, Guilherme, diferente do que aconteceu o ano passado, que nesse mesmo momento, né, eu conversava com vocês e a preocupação era grande em função dos problemas que tivemos de falta de água. Esse ano a chuva ela demorou a chegar no Mato Grosso, mas quando chegou, veio de forma estável e com bastante frequência. Podemos dizer que até com um pouco de excesso nas últimas semanas. Então essa sua pergunta ela é muito pertinente. Por quê? Nós já estamos na fase final de produção aqui, principalmente da soja. Aí a gente sabe que a chuva na colheita é uma das condições de perda de qualidade do produto a ser entregue. Mas, considerando a frequência e os intervalos de dia de sol que nós estamos tendo a partir de agora, as perspectivas são muito boas. E essa chuva agora com um pouco mais de intensidade nesse período traz uma boa possibilidade da cultura do milho e também da cultura do algodão. Então, o que nós temos que torcer é que a chuva venha assim, mantenha aí a caixa d'água no solo para que o final de ciclo da soja, que é a fase de enchimento de grãos e maturação ocorra de forma adequada. Temos que tomar cuidado sim com as doenças fúngicas de final de ciclo, mas o produtor vem fazendo um manejo muito bom das culturas e é torcer para que tenhamos alguns intervalos aí de dia de sol propiciando uma boa colheita. Mas as expectativas são muito boas e isso nos deixa muito feliz, né, Guilherme? Porque passamos aí por alguns anos bem difíceis de produção e de qualidade dos grãos colhidos aqui no Mato Grosso e também no Brasil. Até mesmo nessa própria safra, né, professor? O início foi bastante complicado, falta de chuvas atrasou bastante o plantio, mas no decorrer do ciclo essa situação foi normalizando, o produtor conseguiu correr atrás desse prejuízo inicial, né? Exato, Guilherme. Aqui no Mato Grosso houve um movimento para antecipar em uma semana a abertura, né, a liberação do vazio sanitário
principalmente com esse crescimento fantástico que nós temos na cultura do algodão. A cultura do algodão está atingindo 2 milhões de hectares no Brasil, com uma perspectiva de crescer bastante, mais do que dobrar essa área nos próximos 5 anos. E, por incrível que pareça, não choveu. Aqui na região médio-norte, em Sinop, onde eu fico, as primeiras chuvas que realmente possibilitaram efetividade na semeadura foram 10 de outubro. Então, de 6 de setembro até 10 de outubro, passou mais do que um mês. Mas a partir do momento que choveu, essa chuva veio de forma, como a gente pode dizer, efetiva. Começou a chover e choveu com uma boa frequência. Nós tivemos, é importante lembrar também, que na safra passada, aquelas variações de chuva, falta de água, elas comprometeram muito a qualidade das sementes que foram semeadas nessa safra 2024 e 2025. Então, o produtor, além de ficar mais precavido com a falta de chuva, ele também tinha a preocupação de conseguir formar o estande das suas lavouras. Teve muita dificuldade, algumas regiões sofreram com isso, mas esse problema foi mitigado aí com a correção do número de sementes na semeadura e depois as lavouras vieram muito bem conduzidas. Dá gosto de ver o capricho dos agricultores nas lavouras de soja e também como o clima tem ajudado no desenvolvimento dessas plantas. São lavouras muito sadias, bonitas e com uma perspectiva muito boa de altas produtividades. A média para o estado do Mato Grosso é em torno de 56 a 58 sacas por hectare, a média, né? Mas nós temos certeza aí que tem áreas que vão passar dos 90 sacos por hectare. E aí, professor, olhando para o lado da pressão de pragas e doenças, como é que se comportou essas lavouras de soja nesse ciclo 24-25 aí no estado? Olha, como eu disse, o produtor tem caprichado bastante, né? Ele já está bastante experiente, embora as pragas ocorram sempre com uma pressão maior. Esse ano o que chamou atenção, trips e mosca branca, principalmente na lavoura de soja. Mas o produtor vem fazendo um manejo, rotacionando aí os ingredientes ativos, e embora esses insetos estejam presentes, eles não estão afetando a produtividade. O manejo está sendo feito de forma adequada, né? Com um manejo integrado, observando a pressão e só aplicando quando isso começa a se tornar um pouco mais complicado. A grande preocupação agora nesse final de ciclo se chama percevejo. O percevejo é um inseto que vem causando grandes prejuízos nas culturas da soja. Por quê? Porque ele permanece ativo na cultura do milho e também em outras culturas que podem ser conduzidas aí, como o sorgo ou até mesmo o milheto. Então tem que se ficar bastante atento, porque, embora se pense que o percevejo não sugue a semente já secando, ele suga sim. Eu falo semente porque trabalho com semente, né? Mas vamos dizer o grão. Para a semente, o prejuízo é imenso, porque acaba com a qualidade nas lavouras de sementes. No grão, ele reduz o peso de grão, além de abrir a porta para a entrada de algumas toxinas, né? De alguns fungos que acabam causando perda na hora de entregar esse grão lá, sendo considerado um grão ardido, mofado ou danificado, é considerado um defeito. Então, o produtor tem que ficar atento, porque o final de ciclo da cultura da soja também é um período de manejo dessa praga que depois pode afetar a cultura do milho, principalmente na sua fase inicial. E a gente destacou nesse atraso inicial do plantio, depois o produtor conseguiu colocar esse ritmo dentro do normal, mas existe uma preocupação com relação à colheita, né, professor? Essas atividades bastante concentradas dentro de um mesmo período. Como é que o produtor pode fazer para se planejar, para se preparar para realizar essas atividades de uma vez só? Olha, Guilherme, você é um pouco nostálgico. Em 2009, aqui no Mato Grosso, aconteceu exatamente isso. O plantio ocorreu num intervalo de tempo muito curto e é óbvio que a colheita, mesmo com as variações de grupo de maturação dos materiais, ela acaba se concentrando. E nem todo mundo tem máquina suficiente para tirar a lavoura no momento em que ela chega para colher ou é dessecada. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso também. Por quê? A fase final de maturação da cultura, quando ela entra em senescência, o agricultor entra com um manejo chamado de dessecação, faz com que o grão
seque, perca bastante água e aí ele se torna muito higroscópico. Qualquer variação de chuva ou mesmo alta umidade relativa pode fazer com que esse grão ganhe umidade e entre no processo de fermentação. Principalmente os materiais que nós chamamos de deiscentes, aqueles que abrem a vagem e expõem o grão. Então, essa é uma grande preocupação com o excesso de chuva agora no final do ciclo. Então, é sempre recomendado que se faça um escalonamento. É lógico que a gente tem que atender a janela para que a colheita não se concentre e aí todo aquele trabalho que nós tivemos de semeadura, manejo, ser perdido no momento da colheita por grãos danificados. Isso merece até um destaque para estudos de materiais que tenham resistência à chuva na colheita, porque é notório que no Brasil nós colhemos a soja em grande parte das regiões embaixo de chuva. Então, essas janelas aí de 1, 2 dias de sol é o que acaba propiciando a condição adequada para a retirada do material do campo, que é quando o produtor tem o seu retorno econômico. Então, tem sim que se tomar cuidado, mas a gente não tem como controlar a chuva nesse momento, e essa característica pode causar perdas de rentabilidade para o produtor. Inclusive, o professor, ontem a gente recebeu aqui o pessoal lá de Ipiranga do Norte, aí do Mato Grosso, eles estavam destacando essa preocupação com a colheita, inclusive para o recebimento desse grão nos armazéns da região, especialmente se tiver essa condição de chuva e umidade nos grãos. Também é um outro alerta que fica aceso para o produtor, né? Exatamente. Ipiranga aqui do lado, né? Um abraço para os agricultores aqui de Ipiranga, que são muito tecnificados. Nós sabemos que, embora a capacidade de armazenamento e secagem dos armazéns recebedores tenha crescido bastante no Brasil e no Mato Grosso, mas ela ainda fica aquém da demanda que nós temos de produção. Olha, esse ano o Brasil vai produzir, deixa eu só checar aqui para não falar errado, tá? 322 milhões de toneladas de grãos. Só a área de soja foi para 47 milhões de hectares e o Mato Grosso, 12 milhões, chegando a 12 milhões e 600 e alguma coisa, quase 13 milhões de hectares. Então é uma super safra vindo aí. Se esse grão sair molhado do campo, Guilherme, nós precisamos passar ele pelo processo de secagem, que não é algo que a gente faz de forma rápida. Então, sim, a deficiência dessa capacidade de recebimento é uma preocupação, porque imagine só, hoje os caminhões que retiram a soja do campo são os chamados caçambões, né? São caminhões com caçambas de metal. Se esse grão sai molhado do campo e tem que ficar 1, 2 dias dentro dessa caçamba, a possibilidade, com a alta umidade desse grão, de fermentação na fila de espera é grande. Então, como eu disse novamente, um grande trabalho feito na semeadura, condução, para se perder agora. Então, é outro fator que deve se pensar e o produtor deve ter várias alternativas, caso não tenha na sua propriedade uma estrutura de secagem, ele tem que pensar assim na logística entre distância e possibilidade de alternativas de entrega desse grão. Porque na hora que está pronto, tem que colher, senão a chuva vai estragar no campo ou na caçamba do caminhão que está fazendo esse translado aí da semente do campo para os armazéns. Inclusive, esse olhar do produtor para a importância de ter essa infraestrutura própria, né, professor? Seja de armazenagem, seja de secagem, tem crescido nos últimos anos. O produtor tem se preocupado e olhado com mais atenção para essa necessidade, né? Tem, porque o produtor que tem a possibilidade de ter um silo, um armazém na propriedade, uma estrutura de secagem, ele tem muito mais flexibilidade e segurança para tirar a sua produção do campo. Então, isso é uma demanda crescente. Muitas empresas têm se especializado em atender o produtor, mas ainda é algo que está engatinhando no Brasil. Uma boa oportunidade de negócio e também o produtor ele tem que pensar nesse investimento. Ter secador e ter silo na propriedade rural não é gasto, na verdade é um investimento, é segurança para o patrimônio do produtor, que é o grão, é a cultura que sai do campo. Tem que se investir sim, porque como eu disse, a nossa preocupação é chuva na colheita de soja, principalmente. Nós colhemos
a maior cultura em termos de volume do Brasil embaixo de chuva. Então, pensar em materiais resistentes, ter uma boa estrutura ao redor ou na propriedade de armazenamento é uma estratégia de segurança para o patrimônio do agricultor. Agora vamos olhar um pouquinho para as culturas de segunda safra, professor, que vão vir aí na sequência, começando pelo algodão, que tem até essa janela mais cedo. Como é que tá esse cenário para a cultura do algodão aí no Mato Grosso, as expectativas que a gente pode ter para essa safra? Olha, o algodão, Guilherme, é uma cultura que sempre teve um destaque muito grande, primeiro pela qualidade da fibra produzida no Brasil, mas que a gente sabe que nos últimos anos passou por desafios muito grandes em termos de materiais adaptados, rentabilidade na produção e rendimento, né, de fibra. Hoje nós temos materiais muito bons com rendimentos altíssimos, a demanda pela cultura cresceu muito e a tecnologia também. Então isso fez com que o agricultor investisse mais nessa cultura. E no Mato Grosso, o ganho vem sendo crescente, mais de 20% ao ano. Tanto que nós começamos há 3, 4 anos atrás com algo em torno de 700 mil hectares e hoje nós já passamos de 1 milhão de hectares aqui no Mato Grosso. É uma cultura que está se destacando e, em função dessas condições climáticas, alguns produtores de algodão deixam de plantar a soja, isso não causou redução na área, para plantar somente o algodão. Por quê? Porque é uma cultura que precisa de uma janela de plantio adequada, que ela vai passar quase metade do seu ciclo sem suplementação de água, somente com aquela água que está disponível no solo. Então, esse ano é um ano em que a chuva contribuiu bastante para repor esse lençol freático. Então, os produtores de algodão fizeram uma estratégia adequada, alguns conseguiram plantar soja em pivô, então conseguiram antecipar esse plantio, e aqueles que não plantaram a soja iniciaram diretamente com algodão. Então, as perspectivas são boas, de boa disponibilidade hídrica, nós só temos que tomar cuidado aí com alguns insetos pragas que acabam saindo da maior parte da produção, que é a soja, e depois se concentrando nessas menores áreas aí de algodão. Mas as perspectivas são boas e crescentes. Muita tecnologia na produção, muita tecnologia na colheita e no beneficiamento, produzindo um algodão, uma fibra longa de altíssima qualidade, que está destacando o Brasil aí esse ano que passou. Nós nos tornamos o maior exportador de algodão do mundo, superando aí os Estados Unidos. Então, quem quer investir ou quem tem vontade de trabalhar com algodão é uma ótima oportunidade. Tem muita gente qualificada para dar esse suporte ao agricultor, Guilherme. Inclusive, né, professor, esse olhar para os insetos, para as pragas no algodão, nesse último ano, 2024, chamou bastante atenção, seja o bicudo, a própria mosca branca aparecendo bastante nas lavouras. O produtor teve que redobrar essa atenção com as aplicações, né? Teve. A cultura do algodão, notoriamente, já é uma cultura que ela requer muitas entradas para manejo, seja de controle de crescimento do algodão, seja para suplementação nutricional e principalmente para controle de doenças e pragas. Então, como a segunda safra, né? Nós não podemos mais chamar de safrinha, não, porque é uma safra muito grande, ela acaba sempre reduzindo um pouco da área total plantada nas regiões e nos estados. Esses insetos praga, eles acabam migrando para a cultura que ainda está verde. A cultura do algodão é uma delas. A filotaxia, que é o processo de emissão de ramos, flores, frutos e os capulhos no algodão, é algo contínuo. Guilherme, o algodão é uma planta perene cultivada anualmente. Então, durante todo o seu ciclo, nós temos estruturas em desenvolvimento e tecidos tenros. Tecido tenro, como alguns amigos dizem, é a picanha do inseto. Então, é onde ele gosta de chegar e sugar a seiva e se reproduzir.
Então, mosca branca, tripes e o bicudo, que já é uma praga aí, de conhecimento e manejo adequado, elas são bastante preocupantes, mas principalmente esses microsugadores, como a mosca branca e o tripes, têm que se ter atenção. São insetos pequenos que a gente quase não vê, mas que o dano econômico dele é muito grande. E aí, professor, olhando agora para o milho, como é que estão as expectativas? Inclusive, o próprio IMEA aí do Mato Grosso espera um aumento de área para esse ano, né? Exato. O ano passado, com todos os problemas que nós tivemos na soja, as plantas de milho foram plantas que se desenvolveram muito bem. Mas o que nos assustou é que as produtividades não corresponderam à expectativa que a gente tinha das lavouras de milho, provavelmente por altas temperaturas, né? Mas esse ano, como o clima ajudou e a chuva está mais constante, desde que atenda à janela de plantio, o produtor tem uma boa chance de ter altos rendimentos no milho. Então, a cultura do milho é uma cultura crescente. A gente tem que lembrar que o sorgo tem entrado bem forte como alternativa no Mato Grosso, principalmente no oeste baiano, também no Mato Piba, mas a condição climática desse ano é uma condição que favorece bastante a cultura do milho. E uma característica interessante, Guilherme, é que a crescente expansão das plantas de produção de etanol de milho tem dado uma ótima condição para o produtor. Primeiro, com uma distância menor de entrega da matéria-prima e outra com uma melhor estabilidade de preços, e isso tem incentivado o produtor a produzir mais e aumentar essa área. Então, a gente espera, sim, que essa safra de milho seja maior e que, com a expansão dessas plantas de produção de etanol, esse aumento seja crescente ao longo dos anos, né? Lembrando que o milho é uma planta também que é bastante exigente em luz. Nós passamos agora por uma semana e meia, quase 2 semanas, em que as plantas de soja tiveram uma redução aí da disponibilidade de luz. Eu até postei na semana passada, bem na virada do ano, um vídeo falando sobre os principais problemas que a planta enfrenta quando há redução da luz disponível. E o milho é uma planta bastante exigente em luz, por isso que ela tem um alto teto de produtividade. Então, há necessidade de luz para que esse milho aí não nos surpreenda novamente com uma menor expectativa do que a gente previa em termos de produtividade. Mas as expectativas são muito boas. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras de soja, essas expectativas de algodão, de milho também aí no Mato Grosso. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço, essa parceria é sempre muito forte. Fico feliz de poder passar para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, um pouquinho do que a gente vê e do que a gente vive aqui no Mato Grosso. Esse ano é um ano que nós, com certeza, vamos comemorar muito mais do que reclamar, já estava chegando na hora, mas isso se deve bastante à pesquisa, a desenvolvimento e formação de pessoal. Não porque sou professor, mas é na base do conhecimento que a tecnologia e o Brasil se sustenta. E a agricultura é o carro-chefe de tudo isso. Então, vamos continuar aí pensando e ouvindo, né, as pesquisas e os pesquisadores para que a gente possa mitigar esses problemas climáticos, que nós não conseguimos segurar a chuva, né, ou abrir o sol. Então, nós temos que ter estratégias, principalmente tecnológicas, para não comprometer a nossa safra. O que eu desejo é que todos tenham uma safra fantástica, colheitas fartas. E para quem quiser me acompanhar aí, estou no Instagram como professor Rogério Coimbra, Rogério A. Coimbra, todos os dias trazendo um pouquinho mais desse agro e da agricultura do nosso Brasil. Muito obrigado, Guilherme. Forte abraço. Professor, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Realidades da Safra abertas para o senhor sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais.
O professor Rogério Coimbra, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Sinop, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que está acontecendo com as lavouras lá do estado mato-grossense. Professor destacando um bom desenvolvimento das lavouras de soja no Mato Grosso, depois de um início complicado com a falta de chuvas para o plantio. Essas atividades entraram num bom ritmo, entraram na normalidade. Agora o clima contribui bastante para esse desenvolvimento. Atenção para esse final de ciclo com relação a doenças fúngicas neste cenário de bastante chuva e um alerta amarelo ligado para o produtor com relação aos trabalhos de colheita, tanto para a possibilidade de chuva nesse período de colheita, como também para as dificuldades logísticas, tanto para colher tudo numa janela curta, como também para fazer essas entregas nos armazéns. O professor também destacou um pouquinho as expectativas de segunda safra, com bom cenário para o algodão, também bom cenário para o milho, expectativa de aumento de área, aumento de produção, e claro que a gente vai seguir acompanhando de perto todo esse desenvolvimento das áreas lá no Mato Grosso e em todas as outras regiões do Brasil. E por falar em outras regiões do Brasil, a nossa parada agora vai ser lá no Tocantins, no município de Darcinópolis, para conversar com o Marcílio Fernandes Marangoni, já está aqui conosco por vídeo. Marcílio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, um abraço a todos. O prazer é sempre nosso compartilhar as informações da região. Marcílio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no mês de dezembro, e você estava destacando um cenário de pouca chuva aí no estado, que estava até dificultando as atividades. Mas de lá para cá, esse cenário mudou bastante, né? Isso. Final de dezembro, aí a chuva voltou, né? E começou realmente a, a região começou a receber chuvas mais significativas, mais homogêneas, né? E até o momento, muita chuva no momento. E aí, Marcílio, nesse cenário, como é que está o desenvolvimento das áreas por aí? Essa chuva chega a dificultar alguma coisa ou por enquanto está sendo positiva para esse potencial produtivo? Sim, chuva é bem-vinda, né, Guilherme? O excesso sempre é preocupante, muita chuva, muito período nublado. A gente sabe que a soja viça muito, fica muito bonita, mas afeta um pouco o potencial produtivo, né? Mas por enquanto, até o momento ainda não, né? Temos aí o que 15 dias de períodos bem chuvosos, uns acumulados muito bom, não faltando nenhuma região, tá abrangindo bem, né? Não tem que é mais aquela questão de pegar uma chuva numa parte, na outra não, né? Então, são volumes satisfatórios para o desenvolvimento da lavoura. Então, até o momento não, né? Tá tudo contribuindo para tentar reverter aquele cenário de plantio lá na próximo plantio, né? Então, positivo, por enquanto positivo. E aí, Marcílio, a gente até viu aqui as imagens que você mandou pra a gente exibiu agora há pouco, lavouras bastante bonitas, prometendo mesmo essa boa Sim. produtividade, mas quando a gente olha para a previsão, essas chuvas devem seguir por mais tempo por aí. Que preocupação que fica para as atividades do produtor nesse cenário de chuvas? Então, primeiramente é essa questão de falta de sol, né? Então, muita chuva, viça muita soja, ela fica muito bonita, cresce muito, mas a gente sabe que isso reflete negativo no em peso de grão, principalmente, né? Manejo também fica um pouco mais complicado de fazer, né? Então, algumas áreas, alguns produtores fazendo uma aplicação de cloreto ainda em pós, fica sempre difícil fazer com chuvas constantes. A parte de doenças também fica bem complicada pela questão de favorecer, né? O clima favorecer muito, muita chuva, muito período encoberto, sempre favorece essa incidência de doença aumentar, né? E também dificulta um pouco, né, Guilherme? Quanto muita chuva frequente, a gente não tem período de luz ou período aberto para você ter uma eficiência de aplicações de fungicida, principalmente, né? E Marcílio, já tem essa situação de doenças aparecendo por aí ou por enquanto é mais essa preocupação mesmo? Não, só preocupação, né? Por enquanto, tudo normal, tudo dentro do controle, tudo caminhando muito bem, né? Isso aí é só preocupação futura. Se continuar mesmo essas previsões, é algo para se ficar atento, né? E aí, pensando no calendário à frente, Marcílio, quando é que devem se concentrar esses trabalhos de colheita aí na região? Então, as primeiras áreas de plantio foram bem lentos, né? Poucas áreas, aos poucos. Então, a gente está aguardando aí 10 de fevereiro para 15.
iniciar esses trabalhos de colheita, né? Então, e daí vai se aquecendo conforme o final de fevereiro. Esse ano ficou mais complicado, plantio mais lento, plantio um pouco mais tardio em algumas áreas, né? Então vai ser mais ou menos nesse ritmo aí. Então, mas pelo que a gente pode resumir até esse momento, a expectativa é de boa produtividade para essa safra em Darcinópolis, né? Sim, esperamos boa produtividade, apesar de tudo no início, mas ainda conseguimos fazer um bom plantio e está tendo um desenvolvimento bom da lavoura, né? Então, sem nenhum agravante por enquanto e tá tudo normalidade, né? Esperando tudo na normalidade. E pensando na comercialização dessa soja, Marcelo, como é que estão as condições para o produtor ir avançando nessas vendas? Essa safra deve trazer rentabilidade para o produtor aí do Tocantins? É, falar em rentabilidade vai atrás, né? Não é aquele tanto que às vezes o produtor precisava ou almeja, mas vai ter uma faixa de retorno, sim, né? O produtor que teve os custos bem controlados, não abusou em investimentos às vezes desnecessários, né? Vamos dizer. Os preços estão frios, não tá aquele atraente, né? O mercado da soja tá aquele preço bem parado, vamos dizer assim, desde o início da safra para nós aqui, mercado físico ele não mudou muito, né? Pouca variação. Então, assim, vai ter, não vai ser nada fora do normalidade de ano passado aí, né? Vai ter sempre naquela tensão, né? Tensão da comercialização, né? Esse ano agora tivemos, agora há pouco tempo aí, a questão de estrada aí interrompida, principalmente a ponte ali que liga ao Porto Seco ali do Maranhão, né? Então, já está prometendo um certo nervosismo, uma certa tensão nessa retirada de lavoura, né? Grãos de lavoura. Já se cogita, às vezes, alguma questão até de aumento de frete, porque tem desvios, né? Então, tá até bem estável isso aí, não sabe nem o que vai virar isso aí. As empresas não tá nem definindo o que vai acontecer, como é que vai se conduzir isso aí, né? Então, perigoso tá vindo mais um custo o produtor, então tomar mais uma fatia do seu possível lucro aí, né? E pensando na sequência, Marcelo, como é que está a expectativa para a segunda safra? Esse calendário de colheita permite uma boa janela de plantio ainda? É, teremos ainda um pouco vamos dizer, de milho safrinha, a segunda safra ainda dentro da normalidade, mas vai ter uma redução, né? Porque muitas áreas foram plantadas mais tarde, então o produtor está optando por sorgo, a área de milho vai cair um pouco, com certeza. Mas vai aumentar sorgo, milheto, aí o pessoal que gosta de investir em gergelim, essas coisas, vai ter um aumento de área significativo. Na verdade, vai ter mais oferta de área, né? Porque ficou bem complicado é, colocar muita área dentro da janela de milho, que nem sempre o produtor estava fazendo. Marcílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Só um abraço a todos os produtores, né? E vamos que vamos, né? Sucesso para todos na colheita. Um grande abraço a todos. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas atividades de colheita aí na região. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado. O Marcílio Marangoni Fernandes, de engenheiro agrônomo de Darcinópolis, Tocantins, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras de soja lá na região. Marcílio destacando um cenário de bastante chuva, ajudando o desenvolvimento das lavouras. A gente viu, inclusive, as imagens enviadas pelo Marcílio, lavouras bastante bonitas se desenvolvendo lá na região. A expectativa é de alto potencial produtivo, mas esse cenário de muita chuva começa a preocupar o produtor lá da região. Marcílio destacando um longo período sem luminosidade, que pode afetar especialmente no enchimento desse grão, na formação de peso dos grãos, mas um alerta também para a situação de doenças nesse final de ciclo, especialmente as doenças fúngicas. Por enquanto, apenas um alerta, apenas uma preocupação. Ainda não existe esses casos de doenças, de perdas registradas por lá. Expectativa de colheita no mês de fevereiro, o que deixa uma janela parcialmente positiva para o plantio do milho segunda safra lá no Tocantins e uma preocupação, especialmente com o escoamento dessa produção devido a problemas com estradas e com pontes lá na região. Isso pode
necessitar de desvios para realizar esses fretes, e aí pode haver um aumento desse frete, aumento do custo para escoar essa produção lá na região. Agora, mais um giro pelo Brasil, vamos lá para o Paraná, região de Itambaracá. Mário Teixeira, Marinho Neto, produtor rural lá na região, já está aqui conosco por vídeo. Seja bem-vindo, Mário, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, prazer é todo meu falar algo da nossa região do Norte de Itambaracá para o Notícias Agrícolas. Mário, da última vez que a gente conversou com você aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no meio de novembro e você estava trazendo um cenário de bom desenvolvimento para a soja por aí. Mas de lá para cá, esse cenário, especialmente olhando para o clima, deu uma mudada, né? Com certeza. A última chuva aqui para nós foi dia 23, amanhecendo no 24, que deu um total de 45 milímetros. Aí depois cortou a chuva. E agora, por último, esquentando bastante, né? Está bem quente agora, ontem, antes de ontem, fez bastante calor. Isso faz com que evapora muita água do solo e a soja começa a sentir. Já fazem 14 dias que não chove aqui hoje. E aí, Mário, diante desse cenário, como é que fica a expectativa de produtividade? A gente já pode apontar perdas ou ainda dá para se recuperar caso essas chuvas voltem? Se chover, a perda foi muito pequena, muito pouca, entendeu? Se chover logo, né? Pelas previsões aí, tá marcando chuva boas a partir do dia 16, que a gente tem acompanhado, 16, 17. Mas teria que dar uma chuva dentro desse intervalo aí, né? Fazem falta 8 dias ainda, né? Então, não dá perda, muito pouca, entendeu? Muito pouca mesmo. Pontos isolados, algum lugar que pode ser alguma mancha de solo raso que afetou. Mas, no geral, a lavoura está boa ainda. Não vamos falar em porcentagem de perda ainda, né? Então, vamos aguardar um pouco para falar alguma coisa. E pensando no cenário de pragas e doenças, Mário, como é que tem sido esse ano por aí? Tem algum desafio nesse sentido para o produtor? Não, normal. Tá um ano normal com pragas, né? A gente tem acompanhado, tem feito as aplicações na hora certa, entendeu? Fungicidas na hora certa. Como aqui é uma região de baixa altitude, 400, 450 metros, com baixo volume de chuva, as doenças entram menos, né? A gente já sabe disso. Então, mas mesmo assim a gente está fazendo o preventivo, porque se chover e for entrar doença, já está aplicado, a soja já está totalmente protegida, né? E pensando em calendário, Mário, quando é que deve acontecer as colheitas da soja aí na região? Se chover e a soja manter o ciclo dela, como nós plantamos as mais velhas dia 13 de outubro, 14, que iniciou o plantio aqui na região, vai com mais 7 dias para ela nascer, né? Então, dia 20, mais ou menos 19 de fevereiro, começa a colheita aqui. Se correr, normal o clima. Se chover, ela vegetar, fechar o ciclo dela. Se der uma seca, aí adianta o ciclo, porque ela morre, ela perde, né? Não consegue fechar o ciclo dela. E com essa expectativa de colheita, Mário, como é que fica a janela para plantio de segunda safra por aí? Normal, né? O ano passado iniciamos o plantio dia 10 de outubro, dia 8, eu particularmente, né? Esse ano, 4 dias a mais, dia 14, né? Então, a nossa região aqui é diferente do oeste do Paraná. As frentes frias entram, ela não chega até nós aqui. Ela passa ali pela região do oeste. Por isso que eles plantam primeiro que nós. Todo ano é assim, entendeu? A gente planta geralmente mais tarde, não é porque a gente quer plantar, é porque não tem chuva aqui começo de setembro, primeira quinzena de setembro, entendeu? Aqui a chuva chega mais tarde para nós, diferente do oeste do Paraná. Mas se correr normal aqui, dia 20, mais ou menos, de fevereiro, a gente já inicia a colheita, entendeu? E para a gente encerrar, Mário, olhando um pouquinho para a comercialização, como é que estão as condições para os produtores avançarem com as vendas da soja por aí? Alguns fizeram os contratos, né, futuro, né? Saiu um contrato aqui a 130, a 125, 127, e teve produtores que fez, né, o contrato, amarrou, travou, entendeu? Para entregar a soja na colheita, né? E receber 30 do 4. Mas muitos produtores não fechou, não travou o custo, entendeu? Tá jogando com o mercado. Agora estão falando aí de muito frio nos Estados Unidos, nevada lá, né? Seca na Argentina. Pode ser que os preços reagem, melhorem um pouco na safra agora que vai se iniciar em fevereiro.
Mário, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras e dessa safra aí na região. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. E ressaltar um pequeno detalhe, a gente já está com 3 safras sem volume alto de produção, entendeu? Totalmente no vermelho. E, consequentemente, a gente não consegue fazer palhada por produção baixa, né? Colhendo 40 sacos de milho por hectare, colhendo 20 sacos de soja por hectare. Você não faz volume. Aí, quando vem uma seca dessa, uma falta de chuva dessa, você não tem palhada no solo. É mais difícil a soja aguentar. Então, ela está aguentando com 14 dias, mas se chover, ainda ela vai produzir muito bem aqui na região. Tá bom? Mário, mais uma vez, obrigado. A gente deixa aqui as portas abertas para você voltar mais vezes e participar aqui com a gente novamente. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço Notícias Agrícolas. O Mário Teixeira Marinho Neto, produtor rural lá em Tambaracá, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar esse desenvolvimento das lavouras lá na região que começou bem até as atividades de plantio para essa safra de soja 24-25, mas como o Mário destacou aqui para a gente, a última chuva foi antes do Natal, isso já começa a interferir no desenvolvimento das lavouras. Ainda é possível recuperar esse potencial produtivo caso chova nos próximos dias, pelo menos até o dia 16 de janeiro, nas contas aí do Mário, mas esse cenário já preocupa bastante, já que as previsões não são muito positivas para as precipitações lá no estado paranaense. O Mário também destacando as condições de comercialização, com o produtor esperando um pouco mais antes de entrar no mercado para aproveitar talvez preços melhores lá na frente na hora de fazer essas vendas. Agora, para a gente continuar contextualizando um pouquinho mais esses cenários das safras, das lavouras brasileiras, vamos para as notícias da safra. Divulgou o seu levantamento, o seu acompanhamento das lavouras brasileiras das mais diferentes safras. Olhando para a lavoura de soja até o último dia 5 de janeiro, o último domingo, o plantio estava em 98,5% do total esperado, restando apenas atividades em áreas do Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, a colheita já atingia 0,2% do total previsto, com Mato Grosso já colhendo 0,5% e a Bahia já colhendo 1%. Olhando para as lavouras em campo, a gente vai até mostrar aqui o gráfico divulgado pela Conab, mostrando essa divisão das lavouras em campo para a soja. Você está vendo aí na sua tela que 2,1% das áreas já estão em maturação, 45,7% estão em enchimento de grãos, 23,7% em floração, enquanto 27,7% ainda estão em desenvolvimento vegetativo. Os técnicos da Conab, inclusive olhando para essas lavouras, destacaram que a chuva em alguns estados está limitando o avanço da colheita neste momento. Por outro lado, Rio Grande do Sul e Paraná ainda precisam de mais chuvas para o desenvolvimento das áreas, como a gente acabou de verificar com o Mário lá em Tambaracá, no Paraná. Já olhando para as lavouras de milho, o plantio da safra de verão está em 83,7%, restando trabalhos ainda no Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí e Maranhão. Enquanto isso, a colheita chega a 1,1%, começando as atividades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As lavouras ainda em campo, você vai ver aí na tela o gráfico da Conab para o milho, se dividem em 12,9% já em maturação, 23,2% em enchimento de grãos, 18,3% em floração, 40,2% em desenvolvimento vegetativo e 4,4% ainda no estado de emergência. Os técnicos da Conab, olhando para essas lavouras, relatam que a seca no Rio Grande do Sul favoreceu a secagem das áreas em maturação, mas, por outro lado, prejudicou as lavouras em florescimento e em enchimento de grãos. Agora, olhando um pouquinho para as notícias sobre a uva, olhando lá para o Rio Grande do Sul, a Aurora, uma das principais cooperativas de produção de uva gaúcha, espera um aumento na produção neste ano de 2025, se recuperando das grandes perdas registradas em 2024. A safra é de recuperação. É dessa forma que a Cooperativa Vinícola Brasileira estima colher mais de 70 milhões de quilos de uva em 2025, dados apurados junto a 1,1 mil associados da Cooperativa Vinícola Aurora, uma das principais cooperativas de produção de uva lá do Rio Grande do Sul. A expectativa é voltar às produções perto de 2 anos atrás, de 2023, que tinha sido de 70,5 milhões de quilos,
um aumento com relação ao ano passado, 2024, que teve queda em torno de 28% na produção com relação a esse ano de 2023. Para a gente encerrar, vamos verificar um pouquinho sobre o trigo. O CPEA divulgou as suas expectativas para o ano de 2025 para o trigo, esperando aumento na produção brasileira para o cereal de inverno. Os pesquisadores do CPEA mostraram que 2025 se inicia com menor disponibilidade de trigo no mercado interno, depois de um segundo semestre de 2024 com queda de produção sendo compensada pelas importações. Nesse cenário, inclusive de preços melhores, a expectativa dos técnicos do CPEA é um aumento da produção de trigo nessa safra de inverno em 2025. Assim a gente chega ao final de mais uma edição do Realidades da Safra. O momento aqui do Notícias Agrícolas para a gente fazer um giro pelo Brasil e acompanhar o desenvolvimento das lavouras das mais diferentes culturas em todas as regiões produtoras do país. E para isso a sua participação é muito importante. Envie a sua foto, o seu vídeo, mande a sua participação para ajudar a gente a montar esse quadro, montar essa realidade do que está acontecendo com as lavouras e com a safra brasileira. Amanhã tem mais, a gente te espera aqui no Notícias Agrícolas. Até lá!